Bom, Paulina, agora é contigo, com a Olivia e com a Begonha, porque vamos à edição semanal do Visto. Isso mesmo. Buenos Hoje dias. num formato um bocadinho diferente, porque vai ser mais curto e estamos a antecipar a hora que geralmente fazemos o Visto de Fora. Mas vamos então, mesmo com esta emissão do 3 por Todos a percorrer o país, não podíamos deixar de ter, claro, o Visto de Fora. É o espaço em que debatemos os principais temas da semana, com a Begonha Nigas, o Olivier Bonamici, hoje conduzido pela Anabela Góis. Bom dia a todos, vamos a isto, meus amigos. Muito bom dia. Vamos lá então, mas gostava desde já de ouvir a Begonha e o Olivier sobre esta nova maratona de rádio solidária em que se aventuraram às 3 da manhã. Como é que te parece que está a correr, Begonha, num país em que a pobreza e a solidão de tantos idosos é de facto um problema tão grave? Primeiro, parabéns ás nosas colegas. Maravilloso. Os que somos de radio, que sabemos o que facer radio, son unha forza da natureza, unha salva de palmas. Os nosos ouvintes teñen de perceber que o que están a facer é maravilloso, é radio en vivo e en directo, e aso que é tan necesario neste momento no que há persoas idosas nunha situación crítica, e é unha maneira de alertar tamén aos portugueses e a todos nós da necesidade de cuidar os nosos maiores, as pessoas que son os maiores, Meninas, as pessoas de máis idade. E tu, Meninas, Olivier? O que é que acham da nossa espanholita que ela acabou de dizer? Olha, agora não me estão a ouvir. Chegaram. Chegaram Pronto. a Aveiro, já lá vamos. E tu, Olivier, Muito como contente. Estávamos a especialista... ouvir, pera, Estávamos a ouvir tudo, Sim, e obrigada, Begonha, porque concordamos contigo também. Obrigada. E tu, Olivia, como especialista em grandes voltas, já não temos o João Almeida no giro, mas temos esta volta a Portugal da Ana, da Inês e da Joana com grande significado. Nada a acrescentar a relação à Begonha. Eu sim vou acrescentar um S. Ela diz maravilhoso. Eu vou pôr maravilhoso. Eu sotaque ibérico. Sotaque ibérico. Maravilhoso seu coração. Ora bem, daqui a pouco vamos então retomar o 3 por Todos, mas para já vamos a este Visto de Fora em versão reduzida, como disse. Deixem-me só lembrar que é um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. A guerra na Ucrânia fez esta semana 3 meses e parece estar para durar. Aos olhos do Ocidente, será que estaremos a começar a encarar esta guerra como uma rotina? Há esse risco, Begonha? Sin dúbida, acho que nos está a acontecer a todos. Eu tento que non me aconteça e ollar, precisamente eu falaba en casa con o meu marido onten, estábamos a ver as noticias e eu estaba a dizer, isto estáse a enquistar. Cando algo se enquista, é dizer, fica como un quisto, non é? Que fica xa como rotina, mau, moito mau, porque non vemos avanzos, porque xa estamos a pensar, e os nosos políticos xa están a pensar no próximo ano, nos próximos meses, entón mau. Isto é para durar e para permanecer. Não sei o que acha, Olivier. A ofensiva russa concentra-se cada vez mais e de forma mais violência no Donbass, no leste do país. Olivier, se Putin conseguir conquistar este território, pode considerar-se satisfeito e iniciar negociações sérias para o fim da guerra? Ou será que o líder russo vai querer ir ainda mais longe? Eu diria que tudo indica neste momento que estamos perante uma guerra longa, não é? Por duas razões. Primeiro, porque a Rússia, tirando Mariupol, não conseguiu nenhum objetivo, tirando Mariupol. E do outro lado temos uma Ucrânia que, claro, que não quer um cessar-de-fogo com as condições dos russos. E depois, por trás disso, e tem falado pouco, mas enfim, há esta guerra que eu considero a guerra da independência da Ucrânia, que quer claramente tornar-se independente em relação à Rússia. E li esta semana uma frase que eu considero magnífica de um escritor ucraniano que diz o seguinte: sem objetivo, o povo é apenas uma massa. Mas quando o objetivo é a liberdade, a massa torna-se um povo. E é exatamente isto, esta sede de liberdade que os ucranianos têm, que, na minha opinião, também vai fazer com que a guerra seja longa. Isso vai arrastar, não é? A situação de guerra na Ucrânia é um dos motivos que levaram agora a Comissão Europeia a propor o adiamento das regras de estabilidade orçamental por mais um ano. É uma medida importante, Begonha, o que é que te parece? Ou pode levar alguns países, como é o caso de Portugal, a relaxar no rigor financeiro? Eu diria que é uma medida necessária. Por quê? Porque
esta guerra, evidentemente, como acabamos de dizer Olivier e eu, todos achamos que vai ser longa. Como é que estamos nos nosos países? En países como España e Portugal. E no resto, non é? Como estamos neste momento? Con unha crise económica, os preços a subir, estamos a ter todos xa efectos inmediatos. Por tanto, é normal que a Comisión Europea propoña este adiamento das regras de estabilidade orzamental. Mas claro, depois vamos ter de pagar. É como se tú tens unha casa e deixas de pagar o crédito habitação unha temporada, depois vas ter de pagar igual, e ás veces con máis xuros. Por tanto, é bom para agora, depois as consecuencias non sabemos quais é que van ser. Olivia, será um risco para os países mais endividados? Sim, um risco, mas não significa. Bruxelas, na minha opinião, tomou uma boa decisão. Portanto, é apoiar, de facto, as pessoas, não é? Os Estados, não é? Para dar uma margem aos Estados, não é? E, sobretudo, eu diria agora, que é não gastar à toa, mas, sobretudo agora, que seja Portugal, os outros países da Europa, que é concentrar a ajuda nas pessoas mais desfavorecidas. Para mim tem sido um erro, neste momento, de alguns países, que é dar desconto a toda a gente, por exemplo, na gasolina. Não. Mas por que toda a gente tem que ter desconto na gasolina? Claro que não. Por que toda a gente tem que dar desconto para ser apoiado para lutar contra a inflação? Claro que não. Os esforços têm que ser absolutamente feitos nas pessoas que mais precisam. E, por exemplo, recentemente, Boris Johnson tomou algumas medidas assim, que eu acho interessante. Não podemos considerar que uma pessoa que tem um ótimo ordenado possa ser ajudada da mesma forma que uma pessoa que não tem. E a verdade é que parece que os problemas não têm fim. É a guerra na Ucrânia que não abranda, a pandemia que volta a agravar-se e agora até a chamada varíola dos macacos que não para de alastrar. A vida continua Begonha, mas realmente não está fácil. Non está nada fácil. A preparar o programa aos minutos, eu estaba a ver os casos de variola dos macacos, que para nós é varicela dos monos, non é? Na Península Ibérica levamos 142 casos xa. É dizer, somos líderes por desgraça. Okay? Aliás, na Europa, a Europa está a ter muitos casos, não é? Muitos casos, mas na Península Ibérica é onde mais casos há. E Espanha teve o primeiro caso numa mulher, não foi? Sim, exatamente. Hoxe xa podemos ver na imprensa como está confirmado e, portanto, isto está-se a transmitir rapidamente e debemos ter cautela porque está o mundo como está, non é? Temos pandemia, mas estamos a ter estes casos que acho, a mí preocupa-me bastante isto, sin dúvida. E em França, Olivier? Em França. Como é que Bem-vindo está? em França. É tipo que horas são? Quarto para a Precisamos de café português. Tu és maravilhosa. Bom café. Como é que em França estão então a ser encarados estes novos surtos de Covid e da varíola dos macacos? Com ligeira preocupação, mas uma vez, mas não muito. Uma vez que estamos no visto de fora, isto é engraçado, esta pergunta, porque eu vou-te responder de outra forma, é que isto é interessante do ponto de vista cultural, que eu vivo aqui há 20 e tal anos, é que em Portugal, culturalmente falando, fala-se muito mais deste tipo de coisa do que em França. É super Mas este tipo de coisas, doenças, este surtos? tipo de coisa, eu digo este tipo de coisa, sim, mas fala-se muito mais, mas não tem nada a ver. Ou seja, a situação em França ela é tão é igual aqui, não é? A varíola dos macacos, o Covid, etc. Mas o que é super interessante para as pessoas entenderem em casa, às vezes são questões culturais, e aqui em Portugal, de facto, há muitas notícias, mas muitas sobre as questões de saúde. E em França, culturalmente, há muito menos. É mas eu acho que o que acontece em Portugal, e isso os nosos ouvintes gostam de saber, é que como há muitos máis programas informativos, temos os canais informativos, por exemplo, da SIG Noticias, RTP, agora CNN Portugal, que realmente están a bombar e están todo o día con información detallada das coisas, da guerra, de doenzas. Nos nosos países, pelo menos en España, ainda que há moitos canais televisivos, son moito máis generalistas, é dizer, falan un bocado de todo e há programas de todo tipo. Por tanto, as persoas parece que non están todo o día a ouvir falar da mesma coisa e fican como máis à vontade, é dizer, menos preocupadas. É verdade, é verdade. Mas é um facto que França anunciou que vai tornar obrigatória a vacina para a varíola dos macacos a todos os contactos das pessoas infectadas, não é? Sim, mas sim. A França e a Dinamarca por enquanto, também. exatamente. Sim, mas você está a ver, por exemplo, ao contar, por exemplo, da questão do Covid, o que é um pouco surreal, é que enquanto em Portugal
há certo receio em relação ao Covid. Em França, exatamente o contrário. A medida surreal dos franceses é retirar agora a máscara nos transportes. Portanto, ou seja, é por isso que eu acho que é sempre interessante, porque há muitos casos em França, muitos ainda de Covid. Mas a reflexão é exatamente o contrário daquele que aqui há mais receio em relação a isso. Mais uma vez, eu acho que é uma questão cultural. E em França, é exatamente o caminho contrário. Isto é curioso, não deixa de ser curioso. E em Espanha, em relação à Covid, também há esta libertação, como diz o Olivier, ou estão como em Portugal, que todos os dias ouvimos novos números e atualizações e estatísticas e testes? Por desgraça, Portugal tamén ten a lideranza disto, non é? A quantidade de casos que temos neste momento en Portugal está cero, sabemos. Mas provavelmente teremos mais testagem do que Espanha e França, sí, non é? Mas iso é verdade. Agora que volta ás farmacias, non é? Ainda que con receita médica. É verdade, a máis testaxen cá. Mas eu tamén vexo as persoas como moito máis á vontade. España, pelo menos na Galiza, que eu vou continuamente, como saben, há máis cuidado, sobre todo nos interiores. Non falo, claro, nos transportes públicos é obligatorio en determinados locais, mas nos interiores há moito máis cuidado en España. É verdade, A Begonha queria falar ainda do projeto do comboio de alta velocidade de Lisboa a Valença, mas isso é só lá para 2028, ainda falta um bocadinho, não é? Sim, temos, mas na Galiza se viu con moitísimo interese esta noticia porque o presidente en funções das infraestructuras de Portugal, Carlos Fernández, comunicou e afirmou há uns días que para 2028 teremos xa o comboio de alta velocidade, é dicir, de aquí a 6 anos será posible até Valença, que vamos demorar 15 minutos entre Valença e Vigo e menos ou quase unha hora ou menos dunha hora entre Porto e Vigo. Será posible? Eu vou pedir a Virxen de Fátima e ao Apóstolo Santiago para que sexa posible, porque então ese día faremos unha grande festa no norte de Portugal e na Galicia. Às 3 da manhã, a pé. Facemos un programa assim. 10h24, lembro que estamos no Visto Fora, um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Por cá temos amanhã as eleições no PSD entre Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva. Do que foram ouvindo dos dois candidatos, Olivier, qual é que te parece em melhores condições de reanimar o partido? Não vou te dar a minha escolha do coração. Eu diria que seja um ou outro, a grande tarefa vai ser algo que o Rio tentou fazer e não conseguiu, que é dar um projeto alternativo claro ao Partido Socialista Português. Isto é complicado, é uma tarefa complicada, muito complicada. Mas, por exemplo, vi recentemente uma sondagem nas eleições em Portugal. Neste momento é um partido político, que é a Iniciativa Liberal, não é? Que está na casa dos 10% nas sondagens. 10%. E uma das razões do sucesso da Iniciativa Liberal é que é um projeto alternativo claro. Podes gostar ou não da ideia, aqui não está aqui em causa as ideias da Iniciativa Liberal, mas o projeto, tu sabes o caminho. Tu podes concordar ou não, mas tu sabes o caminho. O Chega é um pouco igual, hein? Ou seja, tu sabes o caminho. O problema do PSD é que tu não sabes o caminho. E é este caminho, não é? É esta tarefa que, na minha opinião, será a tarefa principal do novo presidente do partido. Begonha, o que é que te parece? Sim, eu tamén non vou dizer que é a miña eleição, porque pronto, para nós neste visto de fora, mas sin dúbida eu fico preocupada como estou a ver a direita non, o PSD en Portugal, non é un partido que podería realmente aglutinar agora unha cuantidade enorme de votos. Non vexo con forza estes dois candidatos, non vexo os dois candidatos coa forza suficiente, non é? E non estou a dizer exactamente todo o que penso, para desafiar a un animal político como Antonio Costa. Então, isto, sin dúbida, dá marxen a partidos, como dicía Olivier, como Iniciativa Liberal, que están agora a beber e a se aproveitar positivamente de moitos dos votos que chegan precisamente do PSD, sem dúvida. Na próxima semana comentaremos então o vencedor e a forma como reagiu à vitória e as propostas que tem. Mas um dos temas desta semana foi um estudo sobre as diferenças salariais entre os executivos de topo das maiores empresas portuguesas e os ordenados médios dos seus trabalhadores, uma diferença de 32 vezes. Como é que viste esta realidade, Olivier, em comparação com o que se faz em França?
A realidade lá é exatamente a mesma. Aliás, não é por acaso que vocês seguiram um pouco as eleições francesas. Macron era considerado o presidente dos ricos. Porquê? Porque durante o seu primeiro mandato, o poder de compra dos mais ricos em França aumentou 4% e o poder de compra das pessoas mais pobres desceu 0,5%. Portanto, mais ricos, mais 4%, mais pobres, 0,5%. Isto está tudo dito. Agora, a grande questão aqui é ver, em Portugal também, cuidado, é que com a inflação, com a guerra e tudo isso, os preços estão a subir e tudo isso, e como acontece assim, quando tu ganhas 32 vezes mais... 32 vezes é a média. A média, exatamente. média. O problema é que Há pessoas que ganham 262 vezes mais o problema, do que a média dos o trabalhadores. problema, às vezes, é a revolta social. Quando estamos em tempos mais tranquilos, não é? Estes números, estas disparidades salariais sempre existiram e sempre vão existir. Mas a pílula é mais fácil de ingerir. Ela é mais difícil nos tempos atuais. Begonha, em Espanha passa-se o mesmo, cá em Portugal a situação é agravada porque os aumentos dos líderes foram 2 dígitos, 11%, enquanto a dos trabalhadores andam numa média de 2,7%, mais ou menos. Sí, eu vi en estudio e acompañei o que dixeran cá na Renascença ontem e, sin dúbida, para mí é moito preocupante. Non acontece en España algo parecido. É verdade que há diferenzas salariais, mas para comenzar en España o salario medio de cualquier traballador é maior do que en Portugal, como saben os nosos ouvintes, e non há estas enormes diferenzas. Por norma xeral, pode haber unha enorme diferenza nalgúna empresa en concreto, con umas características concretas. Por iso para mí é preocupante, e o máis preocupante é que as persoas fican caladas. Aquí, é dizer, todo é para dentro, nos comemos todo e as coisas, é dizer, a medida que aumenta máis a crise e todo isto que está a acontecer con a guerra da Ucrania, as diferenzas están a aumentar entre os máis ricos e os máis e as persoas máis vulneráveis ou a clase media. Neste caso é clase media a diferenza salarial. E entón isto é precisa mesmo ou precisábase de facer alguma coisa e de controlar estas grandes diferenzas. E estas notícias sobre disparidades salariais surgem numa altura em que em Portugal sucedem as greves, em especial no setor Isso dos é. transportes. Ainda Isso hoje é. tivemos uma no metro, logo à tarde vamos ter mais uma nos comboios. Com a inflação a crescer, é normal que haja um aumento da contestação social. Sí, sin dúvida. Muito bem. E agora vamos em frente. Está na altura de confrontarmos o Olivier e a Begonha com as excentricidades da língua portuguesa. É o indispensável índice de tugalidade. Não é assim. Índice de tugalidade. Ai. Ora, muito bem. O Miguel Coelho, a partir de casa, a quem enviamos um abraço, fez uma escolha de uma expressão por acaso que eu gosto. E a Begonha e o Olivier já devem ter ouvido falar, não sei, certamente. não sei. É muito conhecida em Portugal. E como temos às 3 da manhã e há vários dias a percorrer o país, vem mesmo a propósito. O que é que significa, Begonha e Olivier, ir num pé e vir no outro? Como? Ir num pé e vir no outro. Significa limpar a casa. Limpar a casa. Non ten nada a ver, Olivier. No. Que achas, Begoña? Mas por lógica, por sentido común, ir nun pé e voltar no outro é... non sei... É correr. Comenzar dunha maneira ficar com pressa, está com pressa. terminar... Sí. Eu acho que o Olivier está a ter ajudas. Eu acho que estou a ver Olivier. Olivier. Agora estou aqui, estou E a cagando as batuteiros foi o Rui Glória ali do outro lado. Pois é ir num pé e vir no outro, é ir e voltar depressa, não perder tempo. Que é o que nós não podemos também aqui hoje. Índice de tugalidade. Uma edição limitada do Visto de Fora em todos os aspectos hoje, nesta sexta-feira, para irmos já até à Verter com as 3 da manhã. Mas falta o positivo e o negativo da semana e vou começar pelo negativo, Begonha. Pois o negativo ten a ver con o que falamos un momento, mas para mí é mesmo negativo, que esa diferenza brutal salarial en Portugal e como os que fican no topo mesmo das grandes empresas e de moitas empresas portuguesas, a diferenza non para de aumentar, máis dun 11% por cima do salario ou por encima do nivel de vida no ano pasado.
E o resto dos traballadores, non falo só os traballadores co salario mínimo, os traballadores de media en Portugal están a gañar moito pouco, moito pouco. Acho que sí que se ten de facer alguma coisa. Non podemos ficar calados con isto. O teu negativo, Olivier? O meu negativo da semana não é um negativo, é um ponto de interrogação. Vou-vos ler a emenda de um restaurante em Portugal. É um ponto de interrogação. Burreco estufado com ervilhas biológicas, 15 euros. Vazia de vitela grelhada, 20 euros. Filete de robalo e algas, 28 euros. Só que esta emenda é exclusiva para cães. Para É uma emenda cães. para cães. Portanto, é um restaurante... Meus cães não comem nada disso. É um restaurante, não é? Normal, que cria uma emenda exclusiva para cães. Filete de robalo e algas, 28 euros. E lombinho de vitela, 38 euros. Eu só coloco aqui, não é um negativo da semana, o ponto de interrogação. Mas tinham muitos clientes? Isto, não sei se há muitos clientes, certo? Mas eu coloco para esta iniciativa, eu não me pronuncio, Claro. eu coloco aqui um ponto de interrogação. Muito bem, o teu positivo, Begonha? Pois é que estamos a falar de restaurantes, eu vou falar dun restaurante para persoas. Un restaurante que non ten presos altos e que é verdade que Lisboa, concordo contigo, estase a perder bastante e están a subir moitos presos. Non acontece no resto de Portugal tanto nas cidades pequenas, mas há un restaurante que eu estive con a miña familia no outro día, a tempo que quería ir. Desembucha, mulher. E Qual que é? se chama Já estamos a ficar com fome. Desembuxo a Quinta e fica moito perto destas audioeiras. É un restaurante familiar con cociña de verdade, con pratos de verdade, con os empregados tradicionais simpatiquísimos e uns presos a conta onde se come ben, ficas con un ambiente familiar e depois cando pagas non levas sorpresas, porque o problema últimamente en Lisboa é que estamos a levar todos moitas sorpresas quando chega o momento da conta. Muito bem. O positivo do Olivier é aquele cabelinho hoje que ele traz. É o chamado... Ele está Mudou de muito penteado. penteado. Porquê que esta inveja? Porque tu antes de sair de casa passaste com o cabelo pela língua da vaca. Oh. Não, estás muito penteado, não é normal que estejas tão penteadinho, Mas não é? porquê que toda a gente compra Estás os meus cabelos? Mas Estás porquê? lindo, Muito bem. Olivier. O teu Ok. positivo, O Olivier? meu positivo é um homem que estava bêbado há 3 dias atrás. Não é por ser bêbado, não é por ficar bêbado. Chama-se Senhor Zé, acho eu, porque vou chamar Senhor Zé porque eu não o conheço. E há 3 dias atrás apanho uma conversa de café entre o Senhor Zé bêbado e mais 3 amigos bêbados também. Isso é positivo. Parece o início Então, de uma eles, anedota. os outros 3 bêbados, os bêbados estavam um pouco alegres demais, mas não estavam completamente bêbados. E os 3 começam a falar da vergonha de, em Portugal, as pessoas não pagam os seus impostos e falam de algumas minorias que não pagam os seus impostos. E de repente, o senhor Zé levanta-se, naqueles 60 anos, e vai fazer uma frase, devia ter gravado, a dizer: anda a perceber, amigos, que quem anda a roubar não são as minorias, é a maioria. São vocês. Ei. Vocês são pequenos salgados, diz ele. Porque vocês não pedem fatura quando vão comprar o peixe. Vocês não pedem fatura quando compram o talho. E quem fala, diz o senhor Zé, da maioria que rouba. Uau! Paguei mais um copo ao homem. Ficou Contribuíste. completamente bêbado. Contribuíste. Ora bem, estamos então no final de mais um Visto de Fora. Meninas, estão preparadas? Esta semana conversamos, ou melhor, todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. E podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Anabela, Tchau, até tchau, para a semana. obrigado. Muito obrigado. Bom fim de Beijinhos. semana Obrigada, e bom fim de força às semana. 3 da manhã. Beijinhos. Força! E eu já Obrigada, Begonha! Eu já Eu não. Sou Begonha e Olivier não existe. Olivier não vale nada, toda a vida. Não, o Olivier vale tudo, tudo.